Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Esses vídeos são produzidos semanalmente. Nós comentamos a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e todos os nossos vídeos nós disponibilizamos dentro do assunto que está na lição, do próprio comentário. Nós extraímos 10 tópicos que vão te ajudar. A nossa lição geralmente vem com 3 ou 4 tópicos, porque o autor, obviamente, está limitado pelo tempo e pelo espaço, né? E nós criamos esses 10 tópicos. Nossa finalidade é te dar uma ideia, te iluminar com uma nova perspectiva e assim você produzir a sua aula e aprimorar o seu estudo. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição número 7 para 14 de novembro de 2021, Paulo, o plantador de igrejas. Os irmãos sabem que nós estamos estudando esta lição, que é a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cujo título é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E já estudamos diversos assuntos aqui anteriormente. Se você quiser ver o comentário desses assuntos, aí na playlist do canal você vai encontrar todos esses vídeos gravados, né? Falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, falamos na lição número 2, Saulo de Tarso, perseguidor. A lição número 3, a conversão de Saulo de Tarso. A lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. A lição número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lição número 6, Paulo no poder do Espírito. E agora a lição número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Muito bem, o nosso texto áureo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nossa verdade prática vai dizer: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, ainda capítulo 16, versículos de 1 a 5, versículos 9 e versículos 10. Então nos diz assim a palavra: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora vamos para Atos 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora Atos 16, de 1 a 5, 9 e 10. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um homem, ou um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém.
de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Muito bem, queridos, nossa lição consta de uma introdução. Você que dispõe da lição pode ler essa introdução. Primeiro tópico, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Nós vamos estar comentando algumas coisas desse tópico. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Terceiro tópico da nossa lição, características de um plantador de igrejas. E, por último, uma conclusão que dá, então, o fechamento da nossa lição. Então, queridos, nós vamos, neste vídeo, passar para você 10 tópicos que nós extraímos dentro de todo esse contexto. Abrindo aqui um parênteses, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Tem aí a mãozinha para você dar o like, tem o local para você fazer o comentário dizendo da cidade que você está assistindo esse vídeo, e nós pedimos que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Também avisando a todos vocês que nós já estamos em Chã da Jaqueira, uma nova congregação na nossa capital, e você que tem acompanhado os cultos na igreja em Benedito Bentes 1, para assistir o culto de ensino na sexta-feira, você pode acessar também aí pelo YouTube AD Jaqueira TV. AD de Assembleia de Deus, Jaqueira TV. E você vai ter toda sexta-feira o culto de ensino, se você quiser assistir esse culto. Para nós será um grande prazer. Então nós vamos para os tópicos da nossa lição. Tópico número 1, então. O plantador de igreja e sua chamada. Veja bem, queridos, o texto áureo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Tanto Paulo que plantou como Apolo que regou estavam debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de uma cobertura espiritual que era justamente a cobertura de Deus. Eles estavam debaixo de uma legalidade espiritual. Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico primeiro desta lição, que vai dizer assim, onde tem lá características de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, veja só, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco, conforme Atos 9, versículos 4 e 5. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Então, meus queridos, a chamada é o fundamento na vida de um obreiro, na vida de um pregador, na vida de um plantador de igrejas. Por quê? Nós vemos aqui na lição que plantar igrejas ou realizar a obra de Deus em qualquer setor, nós vamos encontrar desafios. E o que nos faz estar sustentados não é a carteirinha que nós temos, né, que muitas vezes legaliza a nossa função, a nossa atividade, mas é a convicção do chamado de Deus na nossa vida. Deus te chamou para você fazer o que você está fazendo. Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Se Deus nos chamou, então os desafios que virão nós vamos enfrentar, porque vai haver momentos em que todos vão te abandonar. Muitas vezes até a pessoa que dorme do seu lado não consegue entender sua chamada. E muitas vezes não está com você naquele momento. Há momentos que Deus reserva para nós ficarmos a sós com Deus.
E qual o sustentáculo que nós temos? Eu sempre digo que é um ganchinho chamado chamada de Deus. Então, no momento mais difícil da sua carreira, você vai dizer assim: bom, eu não posso parar, porque eu tenho convicção daquele que me chamou. Então, Paulo não saiu plantando igreja para alimentar a sua vaidade. Não saiu plantando igreja porque um grupo de pessoas disse: vá plantar igreja. Não, ele foi porque ele tinha consciência de que estava na direção do Espírito Santo e que Deus o havia chamado para esse ministério. Segundo tópico que nós colocamos aqui para vocês: plantando igreja como desbravador, está na nossa lição. Paulo, ele foi como alguém que vai desmatando, ele foi desbravando, foi entrando em cidades, em aldeias, em vilas, onde o evangelho nunca tinha chegado. Hoje, a gente é transferido de uma igreja para outra, chega lá, já encontra uma igreja pronta, um templo construído, membros, pessoas em atividades. É fácil, irmãos. Agora, quando você vai para um lugar onde você vai começar do zero, né, muitas vezes é incompreendido, é perseguido, né, aí fica difícil. Então, Paulo é um desbravador. Nós vamos ver aqui no tópico primeiro e subtópico primeiro, que diz assim: Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo. Então, ele foi para um terreno virgem, onde ninguém havia pregado ainda o evangelho, e ele foi desbravando, né, inaugurando, começando, rompendo, né, em cidades que ninguém sabia quem era Cristo, ninguém sabia quem era Jesus, era um mundo politeísta, adoravam a vários deuses, né, e ele chega com uma nova mensagem, desbravando. Isso não é fácil, é uma característica difícil, você ir para um lugar que não tem igreja, não tem crente, não tem nada, e você vai começar esse trabalho lá. Paulo é um plantador de igreja, um desbravador. Nós tivemos no Brasil Daniel Berg, Gunnar Wingre, na Assembleia de Deus, foram desbravadores, né? Começaram lá no Pará e vieram evangelizando. Muito bem. Terceiro tópico da nossa lição: plantando igreja como gloriosa obrigação. Também está na lição. Tópico 1 e subtópico 2. O nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, colocou aqui: uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Mais embaixo nós vamos ver toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levaram em conta esse compromisso com Cristo. Paulo vai dizer: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo vai dizer, lá no final da sua jornada: combati o bom combate. Ora, mas se é um combate, é bom? É, porque fazer a obra de Deus é sofrida, a gente sofre incompreensões, a gente sofre perseguição, a gente sofre contradições, enfim, um monte de coisas que aparecem para tentar barrar a obra de Deus, tentar impedir o trabalho daquele que realiza a obra de Deus. Eu sempre tenho dito, não é? Quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, sempre há perseguição. Para aqueles que estão parados, que não fazem nada na casa de Deus, ficam só sentados assistindo ao culto, como se estivesse assistindo a um filme, a uma peça de teatro, talvez seja fácil, mas para quem está envolvido na obra de Deus, e Paulo aqui está plantando igrejas, irmãos, ele foi apedrejado, foi preso, foi chicoteado e tanta coisa, mas
essa missão é gloriosa, porque ela é feita para Jesus e ela tem uma recompensa. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me aguarda uma coroa de glória lá na eternidade. Então, por isso que a obra é gloriosa, que você não está trabalhando para o homem, mas trabalhando para um Deus justo que recompensa aquele que ele serve. Um pastor nosso aqui de Maceió sempre diz assim: Deus não dá prejuízo a ninguém. E outro dizia assim, que o Senhor paga bem a quem lhe serve. Por isso que esta obra é uma obra gloriosa. E ele plantava igrejas como uma gloriosa obrigação. Quarto tópico: plantando igreja em parceria com Deus. Ora, você não está fazendo a obra de Deus sozinho, O Senhor é contigo. Quando você é chamado por Deus, nosso pastor dizia: a quem Deus chama, Deus capacita. A quem Ele capacita, Ele envia. E a quem Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele exige. Mas a quem Ele envia, Ele cuida. Então nós fazemos o trabalho não somente com a nossa habilidade, com a nossa força, com a nossa disposição, com a nossa inteligência, mas o Espírito Santo, que é Deus, também está conosco, nos iluminando, nos dando sabedoria, nos dando dons espirituais. Vamos ver o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que está na lição. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele diz que é cooperador. E no tópico 1 e subtópico 3, a gente vai ler assim: plantação de igreja, uma parceria. Veja o que diz aqui: a plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Deus não vai fazer o que você tem que fazer e nem você vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então aqui diz: o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Ele dizia: e nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Mais embaixo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Queridos irmãos, vamos então para o nosso quinto tópico. Vá anotando esses tópicos. Eu já falei o primeiro: o plantador de igreja e sua chamada, importante. Segundo, plantando igreja como desbravador. Terceiro, plantando igreja como gloriosa obrigação. Quarto, plantando igreja em parceria com Deus. Quinto, plantando igreja na orientação do Espírito Santo. Os irmãos sabem que Paulo nem sempre foi para a direção que ele queria. Muitas vezes ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo o levava para outro lugar. Então, plantar igrejas não é só sair pelo mundo, pelas ruas, pelas avenidas, abrindo trabalho, dizendo que Deus mandou abrir o trabalho. A gente precisa de uma orientação do Espírito Santo. Ah, mas o Senhor não quer que pregue o Evangelho a toda criatura, em qualquer lugar. Mas se você vai estabelecer um ministério, se você vai plantar uma igreja, você precisa buscar de Deus esta orientação. É aqui que o Senhor quer que o trabalho seja implantado, porque muitas vezes Deus vê que se você implantar ali, vai frutificar mais, as pessoas vão estar mais acessíveis ao Evangelho, o Senhor sabe onde há a terra fértil. Muito bem, então, plantando igrejas na orientação do Espírito Santo. Na nossa leitura que está na lição, Atos 13, está aí, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, isso na igreja em Antioquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo não só orientou as pessoas que deviam ser chamadas, convidadas para esse ministério missionário, como também disse a obra que eles teriam que realizar. Eles não saíram à deriva,
sem saber para que lugar ia, sem saber onde ia evangelizar. Não, eles iam de lugares em lugares, o Espírito Santo ia mostrando para eles o que eles tinham que fazer. Vamos lá para o tópico 2 e o subtópico 3, que fala aqui, não é, da segunda viagem missionária de Paulo. Mais um pouquinho abaixo, né, eu estou lendo aqui, depois você procura na lição. Nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9. Eles queriam ir para outro lugar, mas o Espírito Santo, né, mostrou esse varão da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Certamente a Macedônia estava com mais urgência desta palavra. Mais embaixo um pouquinho. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Até porque quando você tem essa visão do Espírito Santo e esta orientação do Espírito Santo, nunca as coisas vão funcionar conforme a nossa vaidade, porque muitas vezes os nossos desejos e os nossos sentimentos são corrompidos, são interesseiros. Mas o lugar mais seguro é estar no centro da vontade de Deus. Sexto tópico: plantando igreja em terrenos virgens. Eu comentei alguma coisa aqui anteriormente, mas quero ler o que está aqui na lição, no tópico 1 e subtópico 1 da nossa lição. Logo ali, quando tem o subtópico 1, você vai descer um pouquinho e vai estar escrito assim: sua vida e ministério nos constrangem a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, das boas novas. Romanos 15, 20. Por quê, queridos? Não sei onde você mora, se acontece isso, mas aqui onde nós moramos, né, em Maceió e alguns lugares que eu passei, nós temos os pregadores que nós denominamos de pescadores de aquário. São aqueles que não estão buscando almas para o reino de Deus. Ele fica chamando crente de uma igreja, crente de outra igreja, ou realiza uma rebelião na igreja que ele está, leva meia dúzia, leva 10, leva 20 e diz que tem um ministério formado. Não, ele pescou no aquário de alguém, não foi alguém que saiu. Então Paulo disse: não, eu vou evangelizar onde ninguém nunca evangelizou, para não dizer que eu estou colhendo em cima do plantio de alguém. Então eu vou semear, né, para poder colher. Então, queridos, nós vamos ver aqui Paulo plantando igrejas em terrenos virgens. É porque a época também ajudava muito nesse sentido, que o evangelho estava se expandindo. Mas Paulo, há outras referências que eu não anotei aqui, mas há referências na Bíblia, né, em que Paulo faz questão de não trabalhar em cima do trabalho de outras pessoas, mas ele quer abrir aquele trabalho, começar aquele trabalho. Isto é maravilhoso. Glória a Deus. O sétimo ponto: plantando igreja com visão missionária. Nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 1. Era o caso da igreja de Antioquia, que era rica em líderes. Nela tinha profetas, doutores, como Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene e Manaém. Era uma igreja rica, e ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o Evangelho e plantar igrejas. Claro, irmãos, nós temos, por exemplo, a Assembleia de Deus aqui em Maceió e no Brasil. Elas são igrejas que estão localizadas nos bairros, né? É uma igreja que tem muitas congregações. Então, cada bairro é bem servido com uma congregação. Mas nós não podemos apenas imaginar que a evangelização se restringe ao nosso bairro. Por isso que aqui em Alagoas, né,
todas as igrejas da capital e do interior, no segundo domingo do mês, arrecadam a oferta de missões para nós mantermos os missionários que estão no exterior e os que fazem missões locais dentro do nosso estado. Então, essa igreja tem uma visão missionária. Não é só Alagoas que precisa do Evangelho, não é só o estado que você está que precisa do Evangelho. O mundo, as nossas periferias precisam do Evangelho. Há igrejas que não vão para a periferia, só querem ficar nos grandes centros, né, nas esquinas movimentadas. Mas o Evangelho é para toda criatura. A igreja tem que ter uma visão missionária. Se a igreja não faz missões, essa igreja é uma igreja pobre e não entendeu o que Jesus quis dizer com evangelização, com o ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E como ele diz também, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, plantando igreja com visão missionária. Ele fez sua primeira viagem missionária, foi plantando igreja numa cidade, foi plantando em outra, foi plantando em outra, e assim o Evangelho foi se expandindo. Ele foi a Roma e ele desejou ir à Espanha, né? Acredita-se que ele tenha ido até a Espanha, e por onde ele foi espalhando este Evangelho. Vamos então para o nosso próximo tópico, o 8º tópico. Plantando igreja em meio a desafios. Nós falamos aqui, plantar igreja não é como plantar alface, plantar tomate, é difícil, porque quanto mais você planta igrejas, mais você provoca o inferno. Cada igreja é uma agência que está resgatando almas do reino das trevas para o reino de Deus, arrancando do caminho do inferno para o caminho da luz. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 16, que está na nossa lição, versículos de 1 a 4, que eu já li no início, mas quero ler agora, que diz aqui que ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, queridos, eu coloquei esse trecho porque o grande desafio que Paulo enfrentou foi também não escandalizar os irmãos. Então, todos nós sabemos que na nova aliança não há necessidade de circuncisão, não é? Tirar a pele do prepúcio, ali do órgão genital do homem. Mas essa pele de prepúcio, essa circuncisão, deve ser feita no coração do homem. Mas esse obreiro que acompanhava, não é? Timóteo, que acompanhava Paulo, tinha que passar em lugares, entrar em lugares onde quem não era circuncidado não podia. Então Paulo disse, meu filho, vamos circuncidar para evitar problemas, escândalos, né? Porque a gente tem que fazer a obra de Deus evitando escândalos. O Evangelho já é um desafio, essa mensagem do Evangelho, essa entrega do Evangelho. Nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 2, lá embaixo diz assim, ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Se você observa, irmãos, aqui a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele vai passando por todas essas cidades, né? Em algumas cidades era bem recebido, daqui a pouco vinham os judaizantes e promoviam um tumulto, daqui a pouco Paulo estava sendo expulso, ele apanhou, foi apedrejado, foi preso, né? Como nós vemos lá, quando ele esteve em Filipos, né? Foi preso,
né? Levou chibatada, depois o carcereiro, né, vai levá-lo para casa, vai cuidar das feridas, né? Mas ele apanhou muito, sofreu muito. Então, essa missão de plantar igreja não é piquenique, não é colônia de férias, né? Isso aqui tem muito desafio. Todos nós que trabalhamos no ministério, né? Eu estou nesse ministério há 44 anos, vi nossos pastores sofrerem muito, pastores levarem cuspidas, né? Jogarem pedras no pastor, pastor querer sepultar um filho, né? E a autoridade da cidade, da autoridade lá da paróquia, dizer que não sepultava filho de crente naquele cemitério. Veja, um pai com um filho morto sem poder sepultar por causa das perseguições. Se você ler a história dessas igrejas no início, você vai ver quanto sofrimento. E ainda hoje, a gente está como igreja, está pregando o evangelho, tirando pessoas do mundo das drogas, da prostituição, da mentira, do roubo, e o vizinho da igreja perturba os crentes, né, chama a polícia. Então, irmãos, essa obra de plantar igrejas é um trabalho que nos impõe desafios. 9º lugar, plantando igreja com sementes do deserto. 3º tópico e subtópico 2. Vamos ver aqui. Olha, o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Deus não vai nos enviar para uma missão de plantar igrejas sem antes nos preparar. Por isso, queridos, que muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades e perguntamos: por que, Senhor? Porque Deus está nos levando pelo deserto para depois chegarmos a Canaã. Não há Canaã sem deserto. Ninguém saberá andar nas alturas dos montes sem que antes tenha aprendido a andar nas baixezas dos vales. Eu estava falando com o meu filho, né, que sonha com o ministério, né, e ele tem passado por lutas, por dificuldades, muitas vezes fica perguntando a Deus. E eu disse para ele: olha, meu filho, o ministério não é para homem frouxo, não é para homem de calça curta, não é para homem medroso. Ministério é para homem de coragem. E por isso, Deus vai nos levando por caminhos de dificuldade para forjar em nós o caráter, para que amanhã você possa suportar as lides da sua missão, possa suportar, não é, as dificuldades da sua missão. Então, plantando igrejas com sementes do deserto. Paulo primeiro vai para o deserto da Arábia, para depois ser convocado pela igreja e ser enviado a missões. E, por último, plantando igrejas ancorado nas Escrituras. Você vai achar isso no 3º tópico e subtópico 3, que diz que toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Então, meus queridos, você lê aqui o subtópico 3 e você vai ver. Nós não podemos plantar igrejas divorciados das Escrituras. Por quê? Porque o que vai manter uma igreja, o que vai segurar uma igreja, não são nossas festas, não são nossos congressos, não são as luzes piscando dentro da igreja, não são pessoas pulando e dançando dentro da igreja. O que vai firmar o crente nesta obra, o que vai manter uma igreja firme e sadia é a ministração da palavra de Deus. Eu quero dizer a você que aqui em Alagoas nós não abrimos mão da palavra.
O nosso pastor presidente é um amante da palavra, crê na palavra e ensina a palavra. E nós que aprendemos também com ele, estamos fazendo a mesma coisa. Nós não aceitamos nenhuma invenção, não aceitamos nenhum artifício de manipulação do povo. Não, nós queremos estar ancorados nas Escrituras, como Paulo estava e como os apóstolos estiveram, não é? A Bíblia diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam a palavra. E, para nós, avivamento só serve se vier da palavra. A pregação só serve se vier da palavra. O ensino só serve se vier da palavra. Os conselhos só servem se vierem da palavra. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Fica aí para você esses 10 tópicos que eu espero que tenha podido clarear um pouco e te ajudar na ministração da palavra. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.